e também que nós possamos levar a palavra dele conosco. Isso é o maravilhoso de Deus para nós, que a sua palavra, no Salmo 119, no versículo 105, vai nos dizer: lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. Então, quando nós saímos de nossas casas, debaixo da palavra do Senhor, nós temos luz em nossos caminhos. E o simbolismo da luz é Jesus dentro do nosso coração. Graças a Deus. A luz que nós deixamos, aleluia, a luz de Jesus que nós deixamos brilhar diante de nós. E eu venho agradecer a Deus por essa oportunidade, ao qual o pastor José Lucas me concedeu a oportunidade, onde ele me fez uma pergunta e eu falei prontamente para ele que eu aceitava. Mas depois eu fiquei pensando, falei, agora já está pertinho. Mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui. Estava eu ali em minha casa, e ontem mesmo Deus me colocou uma palavra em meu coração. Aleluia! E eu chegando ali na minha casa hoje de tarde no serviço, eu pude mais uma vez orar ali e pedir para que Deus me confirmasse essa palavra, porque quando Deus confirma, nós sabemos que nós estamos falando aquilo ao qual Deus quer que nós falamos. E quando eu adentrei para dentro dessa porta, quando o pastor dessa casa foi ler a palavra, e ele diz, primeiro livro de Samuel, falei, Senhor, é confirmação daquilo ao qual o Senhor. Aleluia! O desejo que Deus tem colocado em meu coração é para que eu venha falar de oração. Essa noite é o texto da campanha aqui, é mãe de joelhos e filho de pé. E nós sabemos que sem oração ninguém chega a lugar algum. Oração é o começo para que nós possamos ter um firmamento em Jesus. Então desejo ler aqui com os irmãos no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 8 e depois o 10. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até aqui. Pode sentar nos seus lugares aqui. Eu vou fazer uma oração aqui. Soberano e eterno Deus, diante do Senhor nessa noite, Senhor, o qual o Senhor foi lido, Senhor, a tua palavra. Senhor, estou aqui, Senhor, diante da tua presença como um humilde servo. Senhor, eu de mim, Senhor, eu mesmo não tenho nada, mas diante, Senhor, da tua palavra, que a tua palavra, Senhor, que seja, Senhor, anunciada aqui, Senhor, nessa noite, e que ela vá, Senhor, a cada alma, Senhor, que está, Senhor, aqui nessa noite, e que ela possa, Senhor, adentrar, Senhor, dentro, Senhor, de cada coração, e que ela vá, Senhor, e produza fruto, Senhor, maravilhoso para ti. É isso, Senhor, qual, Senhor, nós pedimos, Senhor, para ti, Senhor, nessa noite. Agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Deus. A Bíblia vai nos relatar aqui no primeiro livro de
Mas nós vamos entender que no tempo passado, o homem, para poder ter 2 casamentos, a primeira mulher que ele casasse com ela não poderia dar filhos a ele. Ela não podia entregar para ele aquilo que na sua família ali era um ego de família, era um ego para os homens naquela antiguidade ali. Então, o que era ruim para as mulheres também era ruim para os homens naquela época. Porque se o homem não tivesse filhos, ele não tivesse ali uma semente da sua casa, ele também era motivo de chacota daquele povo naquela época. Ele também ele tinha uma amargura, uma vergonha em seu coração. Então, aonde ali era dado outra esposa para que desse frutos a ele. Mas eu estava pensando, quando eu estava vindo no caminho, mas quando Ana esperava aquele momento ao qual ela pensava em casar, ao qual ela pensava em ter uma família, ao qual ela estava ali feliz por ter o seu noivo. Ana, após casar, com aquela felicidade ao qual ela estava, a Bíblia vai nos dizer que Ana era estéril, porque Deus fechou a madre de Ana. Ana era estéril porque Deus não permitiu que ela tivesse filho. Então a Bíblia aqui vai nos dizer que Eucana vai e casa com Penina. E a Bíblia vai nos dizer que Eucana teve filhos com Penina. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Eucana amava mais Ana do que Penina. Talvez ali Penina para Eucana era somente uma pessoa ao qual fosse ali uma barriga de aluguel, somente uma pessoa ali que pudesse trazer filhos para ele, coisas que no momento ele não tinha com Ana. Mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo Penina tendo filhos, mesmo Penina ali agradando o seu esposo, dando aquilo que a mulher amada não poderia ter, mas também a Bíblia vai nos relatar que Penina queria tanto aquilo que Ana tinha. E o que Ana tinha? Eu vejo que Ana tinha 2 coisas maravilhosas em sua vida. Ana tinha o valor do seu esposo, mas Ana também tinha a presença de Deus em sua vida. Porque mesmo Ana não tendo aquilo ao qual ela queria no seu coração, mas Ana tinha o desejo, a vontade de todos os dias estar buscando o Senhor. Então nós vamos entender nessa palavra aqui que Eucana juntava a sua família ali e todo o ano, uma vez por ano, ele subia para Siló, para que ele pudesse fazer o sacrifício, para que ele pudesse se apresentar diante de Deus. Mas nós também vamos entender na palavra que quando chegava o tempo que Ana fosse se apresentar diante de Deus, Penina começava a irritar Ana. Penina começava a atrapalhar Ana. Penina começava a tirar a atenção de Ana. Porque Penina começava a falar para Ana que Ana era estéril, que Ana não tinha filho, que como que Ana estava orando, mas ela não tinha aquilo que ela pedia. Talvez
Isso é para nós nessa noite. Talvez quando nós estamos em nossa casa, nós não ouvimos nada. Nós não ouvimos ninguém falando nada na casa. Mas quando nós começamos a nos preparar, quando as pessoas sabem que hoje é dia de culto, é dia de nós sairmos da nossa casa, é dia de nós virmos ouvir a palavra do Senhor. É que quando as pessoas sabem que quando nós adentramos para dentro dessa porta, aqui dentro já é Santo dos Santos, então nós ouvimos a palavra do Senhor e nós não saímos da mesma maneira que nós adentramos. Aí o inimigo começa a usar pessoas que estão lá fora. E pessoas começam a falar alguma palavra que venha começar a desanimar para que você não venha. E hoje, eu estava na hora que eu estava meditando nessa palavra, me veio o hino que a Rose Clay cantou aqui nessa noite. Glória a Deus. Qual é a palavra que você tem ouvido? Qual é a palavra que você tem deixado entrar dentro do seu coração? A palavra o qual, se nós colocarmos de joelho diante da presença do Senhor, Ele cuida de nós? Ou não vem para a igreja? Ou assim como Penina deveria falar para Ana, você está indo lá, você está voltando. Talvez Penina falava para Ana da mesma maneira que eu vejo você sair, eu vejo você voltar. Aleluia. Você não traz a sua bênção na mão. Mas Deus é tão maravilhoso, porque Penina não via as bênçãos na mão de Ana, mas Deus aos poucos já estava preparando. Deus sabe de todas as coisas. É que as bênçãos de Deus não vêm a hora que nós desejamos, não vem a hora que eu estou pedindo, vem a hora que Deus sabe que eu mereço, ou que eu vou saber manter. Então eu entendo que Ana é uma mulher de Deus, é uma mulher preparada, uma mulher que sempre está em oração, uma mulher que sempre está em posição. Porque a palavra, eu não vejo aqui na palavra em lugar nenhum, aonde vai nos falar que Ana foi e começou a discutir com Penina. Ou então Ana foi orar e começou a falar para Deus que estavam falando que Deus não fazia nada por ela. Eu entendo que nessa palavra, que muitas das vezes eu trago isso para nossas vidas, que muitas das vezes nós temos que saber, nós estamos dentro da casa do Pai, nós estamos ouvindo a palavra do Pai, sabemos em quem nós devemos crer, e damos palavra para quem está lá fora. E muitas das vezes nós devemos fazer como Ana fez, entregar essa palavra somente para Deus. E o que nós fazemos? Muitas das vezes nós corremos para as redes sociais, muitas das vezes nós vamos chorar as nossas mágoas ali, colocando em status, colocando ali em Facebook, mandando mensagem para alguém, para quem não vai nos ajudar em nada. Se quem nos ajuda pede para que nós possamos adentrar para dentro do nosso quarto e conversar com Ele que está em oculto e crer que Ele está ouvindo e quer que Ele está ouvindo a nossa oração. Aleluia. Porque se nós começarmos a orar, se nós começarmos a buscar a presença do Senhor, Ele nos ouve. Aleluia. Isso depende de mim e de você. E eu vejo aqui, eu não sei
em ano ouvindo o que Deus não está fazendo. Mas Ana não perde a esperança. Porque se Ana perdesse a esperança, ela dizia: eu não vou mais. Eu estou cansado de ir lá e não voltar com aquilo que eu estou pedindo. Talvez para Ana era o mesmo culto, a mesma roupa, a mesma caminhada, os mesmos amigos, os mesmos filhos, os mesmos maridos, indo para um lugar que era a casa de Deus e não trazia a sua bênção para casa. E o texto nos diz que aonde Eucana subia, que era Siló, o sacerdote daquela casa era o filho de Finéias, como o pastor dessa casa falou na palavra dessa noite, ao qual eles eram profanos. Eles eram ladrões de ofertas. Aquilo que era para ser apresentado somente a Deus, primeiro eles tiravam para ele. Ofine e Finéias. A Bíblia vai nos dizer que eles adulteravam a porta do templo, aonde todo o povo via, aonde talvez ali todo mundo estava falando daquela igreja. Talvez muitos não queriam ir mais lá, por causa de Ofine e Finéias. E quando foi lido o texto, diz que eles não conheciam o Senhor. Eles não ouviram o Senhor falar. Então pouco lia a palavra naquele tempo. Então eles não davam a intenção, não davam o devido valor que era estar diante do templo. E eu quero contar um testemunho aqui diante da minha vida. Assim como Ofine e Finéias fez um dia, e eu também fiz. Assim como Ofine e Finéias adulterou, eu também adulterei. E eu também envergonhei a minha família. Eu também me desviei do caminho do Senhor. Mas prove eu a Deus que Deus teve misericórdia de mim. Aleluia. Estava eu em meio ao chão, perdido, jogado ao escaco. Para os olhos humanos eu não servia para mais nada, mas para os olhos de Deus está eu aqui para a honra e glória. Glória a Deus, aleluia. Mas se eu estou aqui nessa noite, Deus olhou para mim. Mas para que Deus também olhasse para mim, tem joelhos que estão cansados. Deus fiel. Tem joelhos que estão rasgados, marcados, de tanto clamar pelo meu nome, de tanto dizer: Senhor, resgata ele da onde ele está. Nós não aceitamos, Senhor, que nós perdemos aquela alma dentro dessa casa. Aleluia. É isso que o crente faz. Aleluia. E se vocês estão aqui nessa noite, é porque vocês estão preocupados. É porque quem está aqui vocês não querem que saia. Creio eu que a oração de todos que estão aqui nessa noite é que Deus resgate quem está lá fora. Aleluia. Que Deus traga de volta aqueles que estavam sentados nesse banco e hoje não estão mais. Talvez para algumas pessoas era somente uma pessoa, mas para nós que estamos aqui dentro é um tijolo a mais. Verdade, Jesus. É Aleluia. uma pessoa mais para que possa nos ajudar na obra do Senhor. Aleluia. Uma pessoa mais diante da presença. Uma pessoa mais que possa nos
levar a palavra do Senhor, Aleluia. ao qual o Senhor tem colocado no nosso coração. Glória a Deus. Porque nós não devemos guardar as boas novas do Senhor. As boas novas do Senhor têm que ser compartilhadas. Eu aprendi uma coisa que com o pastor de vocês, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu me espelho nele. É que isso que eu estou falando aqui, de colocar, às vezes, colocar no celular as coisas que não interessam para ninguém. Isso interessa para mim e Deus. As pessoas que estão lá fora não têm que saber sobre nossas vidas. O que as pessoas têm que saber lá fora é que Jesus nos resgatou e Jesus fez Aleluia. É isso que eles têm que saber da nossa vida. Verdade. E quando Deus me traz de volta, me resgata do lamaçal do pecado onde eu estava. Talvez para aquelas pessoas eu não tinha mais chance. Mas em Jeremias 18 diz que o Senhor não joga o vaso fora. O Senhor restaura o vaso. Você pode estar quebrado, mas na mão do oleiro, porque Ele quer te usar de novo. Ele quer usar o vaso que está aqui nessa noite. Aleluia. Isso só depende de mim e de você. Então Ana começa a caminhar, mas na última vez que Ana sobe para ir ao templo junto com Eucana, junto com Penina, creio eu que Ana vai diferente. Creio eu que Ana colocou ali no seu coração: hoje eu não vou ouvir mais Penina. Hoje eu não vou dar mais ouvido para a Penina. Hoje eu vou diante do templo e eu vou me derramar diante da presença do Senhor. Aleluia. E não importa do jeito que eu vou chegar. O que importa é do jeito que eu vou sair. E creio eu que eu vou me derramar diante da presença do Senhor. Aleluia. E eu sairei hoje de lá com a bênção que todos esses anos eu fui buscar. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que Ana muda o seu jeito de orar. Talvez Ana, quando orava, ela dizia: Senhor, me dê um filho. Me dê um filho, Senhor, para que essa mulher pare de falar de mim, para que o povo pare de olhar para a minha vida, para que possa sair, Senhor, a minha vergonha diante do povo. Talvez esses anos todos a oração de Ana era essa. Mas a Bíblia vai nos dizer que após ali eles fazem o sacrifício diante de Deus, eles se alimentam, e Ana ali não quis comer. Ana estava jejuando com a sua amargura em seu coração. E o seu esposo vai até ela e vê como Ana está chorando diferente. Talvez ele olhou para Ana e ele viu algo diferente em Ana. Ele diz no versículo 10: ela pois, não, no 8, desculpa. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tão mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Quando eu estava vindo ao caminho, quando eu li esse versículo hoje na parte da manhã, quando Eucana faz essa pergunta a Ana, talvez se fosse
Talvez Ana poderia falar para ele: se você fosse melhor para mim do que 10 filhos, ou eu fosse melhor para você do que seus filhos, você não teria casado de novo. Você não teria colocado outra mulher dentro de casa para que pudesse me envergonhar. Para que durante essa vida toda eu estivesse ali aturando ela. Mas Ana não falou isso para ele, porque Ana estava com seu coração diferente. O coração que Ana estava era se derramar diante de Deus. Aleluia. Era se apresentar diante de Deus, assim como Paulo diz que nós devemos se apresentar diante de Cristo como um sacrifício vivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando Ana ouve ele fazer essa pergunta, a Bíblia diz que ela volta e começa a orar. Começa a buscar ali diante de Deus. E a Bíblia diz que ela começa a orar somente com o coração. Talvez Ana ali não tinha força nem para falar, porque ela esperava tanto de Deus. Ela estava esperando tanto em Deus. E a oração que Ana faz é diferente. Por quê? Porque Ana diz: Senhor, se o Senhor de mim lembrar, se o Senhor me der um filho varão, se o Senhor não esquecer de mim, eu te darei ele novamente. Aleluia. Eu apresentarei ele para o Senhor para toda a vida. E quando Ana começa a fazer essa oração, eu olhando para mim, eu creio que ele também está sentado ali vendo algo diferente. Porque se ele está ali a vida toda, eu creio que ele, toda a vida também, ele viu a caminhada, a trajetória daquela mulher. Então ele começa a olhar, a observar aquela mulher orando. E quando ele observa, ele vê aquela mulher somente mexendo com seus lábios. Ele fala para ela: aparte desse vinho. Ele teve ela ali como embriagada. Ele achou que ela tinha ali tomado várias bebidas ali, estava se afogando em lágrimas e bebida, mas ela não estava afogando em lágrimas e bebida. Ele estava se afogando na presença do Senhor. Aleluia. Ela estava ali se afogando porque ali, aleluia, creio eu, que ela estava confiante naquilo que ela estava fazendo. E quando ela fala para ele: eu não bebi, eu nem não tomei bebida alguma forte, alguma. Eu sou somente uma mulher amargurada de espírito. A ansiedade dela ali de ter a presença que está diante do Senhor. E ele olhando para ela, ele diz: vá em paz. O Senhor considerará o seu pedido. E é isso que eu tenho para os irmãos que estão buscando, estão orando aqui nessa noite. Eu não sei para qual da família que vocês têm colocado o seu joelho no chão. Eu não sei para qual pessoa que você tem orado. Mas Deus tem ouvido a sua oração. Aleluia. Deus tem ouvido aquilo que você tem clamado todos os dias aqui nessa casa. Aleluia. Enquanto nós encarregamos de orar, enquanto nós nos carregamos de estar diante da presença de Deus, Aleluia. Deus se encarrega Eu creio, Jesus. de fazer o nosso milagre. Deus
Nós vamos entender a palavra que Ana era uma mulher estéril. Perante o homem, perante a mulher, há muitas coisas que nós não possamos fazer. Há muitas coisas que nós não conseguimos fazer. Mas eu venho também falar que nessa noite que Deus trabalha em meio à probabilidade. E mesmo que nós não conseguimos fazer, e mesmo as pessoas achando que nós não conseguimos, mas Deus faz. Aleluia. Deus consegue. Coloca o teu coração em Deus. É para isso que Ele tem nos chamado. É para isso que Ele tem nos levantado. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos chamados como embaixadores de Cristo. Nós vamos entender que o embaixador de uma cidade, de um país, ele pode estar em outro país, mas tudo que acontece naquele país, ele traz para o país dele. Tudo que acontece em outro país, ele automaticamente avisa o presidente do seu país. E assim conosco não é diferente. Nós como somos embaixadores de Cristo, assim como nós anunciamos a palavra do Senhor, tudo aqui, tudo em nossas vidas, tudo que há dentro dessa casa, nós anunciamos para o nosso Pai. Nós anunciamos para o dono do nosso país, que é Jesus Cristo. Creio eu que Deus possa falar melhor em cada coração e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor essa palavra em cada coração. E creia que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Aleluia. Ninguém está aqui nessa noite perdendo tempo, não. Nós estamos ganhando nosso tempo. Aleluia. Nós estamos ganhando nosso tempo. E creia somente, e tu verás. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Samuel só ficou de pé no templo porque Ana ficou de joelhos. Então, pais, nessa noite, fique de joelhos se você quer ver os seus filhos de pé. Aleluia. E o Senhor ainda nos diz que Samuel cresceu dentro do templo onde estava o filho de Finéias, onde o nosso irmão falou que eles eram profanos, ou seja, ele estava num ambiente corrupto, homens corruptos, profanos. Então, se você, pai, nós pais, estivermos de joelho pelos nossos filhos, até nos ambientes profanos, Deus faz com que eles ficam de pé. Deus abençoe sua vida. Tiago, irmão Palmir, com essa palavra de Deus aos nossos corações, uma palavra de despertamento, uma palavra de orientação a nós, igreja do Senhor, a permanecermos em oração. A oração ainda é a chave do cristão. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém?